Eu assisti um filme chamado Benedita, de 2021. Esse filme está disponível em algumas plataformas aí, streaming. Por exemplo, no YouTube, você encontra também para comprar. É, ele tem a direção de Paul Verhoeven. É também uma história, na verdade, é um filme baseado numa história real. E também tem um livro muito interessante também, acredito que é muito interessante para quem quiser conhecer mais a história, o livro Atos Impuros, da historiadora Judith Brown, que conta a história desse filme. É a história, na verdade, de duas mulheres, duas freiras que se apaixonam e que passam a dividir a intimidade. E claro, é bom que se lembre, que se diga que essa história se passa no século XVI, ainda a predominância ainda, né? Você tem aí o século XVI, o Renascimento, que dá fim ao período chamado período medieval, mas ainda estava em evidência todos os costumes medievais aí. Agora você imagine essa época aí do século XVI, numa cidade simples na Itália, e um caso desse, né, da homossexualidade feminina, num convento. Imagino que as pessoas iriam pensar sobre isso e como agiriam diante disso. Claro, e não agiam muito bem, não é? Porque você tinha um preconceito muito forte, um tabu muito forte relacionado à sexualidade. Aliás, a sexualidade, a questão da sexualidade ainda é uma coisa que chama muita atenção de muita gente, ainda é um tabu muito grande, né? A sociedade, infelizmente, grande parte da sociedade ainda não está devidamente preparada para lidar com as coisas da sexualidade, né? De modo que quando se trata de homossexualidade, mais precisamente a homossexualidade feminina, a lesbianidade, né? O lesbianismo, então você tem toda uma pressão da sociedade, porque é uma sociedade baseada nos valores cristãos, os valores hipócritas, os valores cristãos que dominam toda a sociedade, toda a sociedade, todas as instituições sociais baseadas nos princípios religiosos cristãos, e diga-se de passagem, todos esses princípios religiosos a partir de um olhar extremamente machista, extremamente masculino. Então você tem todo um domínio masculino, toda uma dominação masculina na sociedade. Toda a religião, os mosteiros, todas as instituições eram comandadas com muita pressão pela religião cristã. No caso aí, nessa época aí, você tinha o catolicismo ainda evidenciando. No século XVI você vai ter o surgimento do protestantismo, né, principalmente com Martinho Lutero, né, mas você tinha aí ainda no século XVI muito forte a presença da Igreja Católica, dos valores cristãos. Então essa é a história. A freira Benedita, ela era de família rica, ela era uma pessoa de família rica. Ela foi levada para o mosteiro ainda criança, né? Quando ela tinha mais ou menos 9 anos de idade, acredito isso aqui, né? Ela foi levada para o mosteiro e também os mosteiros, né? Os conventos, as abadias, as chamadas abadias, eram controladas, mesmo as abadias femininas aí, controladas pelo olhar masculino, pela perspectiva de mundo masculina, pela pressão masculina, porque você tinha nessa sociedade aí esse olhar masculino muito forte, como nós temos ainda hoje em pleno século XXI. Então essa menina, ela foi levada para o mosteiro devido a uma promessa que o pai dela fez, porque quando ela nasceu, né, ela quase não vivia, né?
Então, quando ela nasceu, e aí devido a dificuldades para sobreviver, conseguiu sobreviver, evidentemente, então o pai prometeu entregar ela para Cristo, para se tornar esposa de Cristo, que era o nome que se dava, era o termo que se dava para as mulheres que iam se tornar freiras. E também um dado interessante a observar também é que as igrejas, esses mosteiros, esses conventos, viviam sob a perspectiva também do lucro, do poder político e do poder também do dinheiro, de modo que as famílias ricas que sustentavam os mosteiros. Então, por exemplo, para a Benedita se tornar freira, era preciso que o pai pagasse uma imensa quantia durante um período aí para ela se tornar freira. Então, essa é a história desse filme aí, Benedita, que foi lançado em 2021. Se você quiser assistir ainda, você encontra nas plataformas como o Google Play, no YouTube, no Telecine, tudo isso. Se você não tiver assinatura, você precisa fazer a compra. Eu destaquei aqui alguns aspectos que eu quero refletir com vocês. Vamos lá. A questão do gênero, um tema que eu gosto muito de tratar, você já deve ter observado nos meus vídeos. Então, a questão do gênero é uma coisa muito, muito presente nesse filme. Você tem aí a questão da mulher, a mulher subordinada aos valores religiosos, aos valores masculinos, a toda a tradição, todo o conservadorismo masculino. E aí, quando você vai tocar na questão LGBT, sim, porque ela era lésbica, então você tem aí um filme que vai trazer à tona essa necessidade de pensar sobre a sexualidade nesse período aí do século XVI e qual a influência do sentimento, dos valores cristãos sobre a questão da sexualidade. Porque toda a pressão sobre a sexualidade, observe que vem sempre a questão do pecado. Então, o olhar religioso, o poder religioso, o poder cristão, a ideologia cristã, é quem determina o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Então, essa temática aí da homossexualidade feminina que está presente aí a questão do gênero. Então, tratar de homossexualidade já era tido como uma aberração. Imagina aí, ainda no século XVI. Então, as pessoas, a instituição, aí, o convento, aí, o mosteiro, não tinha a menor preocupação, não demonstrava a menor preocupação no que diz respeito à pessoa humana, às necessidades de afeto, às necessidades da pessoa humana, muito embora todos tivessem a sexualidade latente, evidentemente, mas você tinha a pressão institucional, ideológica, religiosa sobre essa questão da sexualidade, falava mais alto do que qualquer coisa, muito embora todos sentissem a necessidade, como qualquer ser humano, de fazer sexo, de tratar, de lidar com sua sexualidade. Então a sociedade, ela, sob o domínio dos homens, então já se sabe, sob o domínio dos homens, então os homens que determinam como as pessoas devem se comportar e principalmente as mulheres. O filme ele vai relatar, inclusive, que a freira, que tem um caso com a Benedita, ela chegou ao convento por acaso. Como por acaso? Ela vinha fugida do pai dela, que inclusive ela entra no convento assim, toda agoniada, e tem um bocado de ovelha do lado dela, porque cuidava também das ovelhas, e aí adentra o convento no momento que a irmã Benedita estava.
E aí ela pede socorro, ela pede um socorro. O pai da Benedita, se depois de tudo que acontece, né, a menina pede para ficar no mosteiro, e aí não tinha como ficar, porque tinha que pagar para ficar no mosteiro. Então o pai da Benedita oferece, né, se oferece para pagar para que a menina fique, e é de fato que faz, e essa menina que vai ser, o caso da irmã Benedita também, vai ser muito importante, muito influente na vida dela. Então aí você vê, esse dado é interessante aí, trazer um spoiler um pouco para vocês. Ela vinha fugida, essa menina, ela vinha fugida do pai que já tinha, a esposa já tinha morrido, e na verdade essa menina era filha dele, e ele a estuprava, ele fazia sexo com ela, ele tinha ela como uma mulher, né? E a visão que os homens tinham sobre a mulher era das piores possíveis, né? Ou seja, que está a serviço do homem, que tem que fazer tudo o que ele quer, que é uma vagabunda, que é uma vadia, isso, aquilo. Então aquela visão assim muito, podemos até dizer assim, de certa forma esquizofrênica, que essa mistura do fanatismo religioso, do cristianismo, dessa interpretação distorcida da sexualidade, levou para a questão da mulher, principalmente quando se fala da sexualidade da mulher. E aí eu abro um parênteses também para dizer o seguinte: se você observar a questão dos palavrões, né, da pornografia, principalmente dos palavrões, observe que a maioria dos palavrões estão diretamente associados à sexualidade e colocando a mulher como uma coisa vil. Se você observar, os palavrões estão exatamente isso. Até mesmo nas cenas de sexo, nos filmes de sexo, você vai encontrar, mesmo o homem satisfazendo com a mulher, mas ela vê como uma vagabunda, como uma vadia, coisa que inclusive até alimenta a sua fantasia. Então, e essa mistura aí, ela foi trazida, inclusive, com toda a pressão da sociedade, a pressão dos valores cristãos, da distorção do cristianismo. Então, nós temos a sociedade sob o domínio dos homens, então se está sob o domínio dos homens, então não vai ser coisa muito boa, porque os homens, infelizmente, são muito infantis para lidar com as verdades, com as realidades, com o mundo, ainda hoje. E aí nós temos o amor ou o afeto entre duas mulheres num convento que, enquanto elas estavam se amando, enquanto ninguém via, né? Então, digamos, aparentemente estava tudo assim sob controle. A partir do momento que isso se torna público, aí vem a questão da publicização da intimidade, né? que hoje é muito forte, principalmente com as redes sociais, né? Mas aí você tem o século XVI, aí quando vem a publicização, quando se torna público que as duas mulheres, as duas meninas, as duas irmãs, elas transam, elas partilham a sua sexualidade, então isso passa a ser um grande rebu no convento, na sociedade, né? Rebu por diversas questões. Tem a questão do ciúme das mulheres, aquelas que de fato têm o seu desejo e não conseguem realizar, e aí sente ódio pelo fato de ver que a outra realiza os seus desejos. Então temos toda uma pressão muito forte, um julgamento, uma violência contra a mulher, e aí é nesse ponto, inclusive, que as mulheres elas vão ser violentadas das piores maneiras possíveis. Quando eu falo nesse tema aí, violentados, principalmente do ponto de vista da pressão da sociedade, porque as mulheres, na visão masculina, as mulheres elas não devem ter direito absolutamente nada, a não ser realizar os desejos do homem. E aí imagine você ter duas mulheres se amando, compartilhando sua sexualidade. Então isso era inadmissível para a sociedade cristianizada, extremamente religiosa, aí da Idade Média, aí no século XVI, aí, que ainda predominava esse poder religioso, mesmo já com
o processo aí do renascimento estando acontecendo aí. Então nós temos o amor e o afeto entre duas mulheres no convento que choca a sociedade que vive sob o domínio masculino. E quando a gente fala em domínio masculino, nós temos toda uma estrutura de uma sociedade baseada na perspectiva ideológica, perspectiva de mundo masculino, de modo que até mesmo as mulheres alimentadas pelo conservadorismo masculino, o olhar masculino, então elas passam inclusive a vigiar, punir as outras que não corresponde à perspectiva masculina, às determinações masculinas. E aí nós temos a questão do desejo. Qual é o ser humano que não tem desejo, e principalmente desejo sexual? Você tem desejo de poder, você tem um desejo de status, de ser reconhecido na sociedade, de ser respeitado na sociedade, e você tem um desejo da sua intimidade, da sua privacidade, da sua subjetividade, o desejo sexual. Então, a questão do desejo era um tabu na sociedade, era coisa que somente os homens, correspondiam apenas aos homens realizar os seus desejos, embora tenha as mulheres como vadias, como vagabundas, e se tivesse um caso, como aconteceu, de duas mulheres se amarem, então aí era, digamos, o fim do mundo. E aí nós temos, nesse contexto aí do século XVI, bom, sempre lembrar disso, século XVI ainda, você tem esse desejo aí presente na sociedade, todos com os seus desejos, e você tem a superstição e o fanatismo. Imagine, tudo era explicado a partir da ótica religiosa. Não se admitia, inclusive, o uso da ciência, a não ser em casos específicos, particulares, né? Mas não se admitia a explicação científica sobre o mundo. Então, por exemplo, imagine dizer, mas a questão da sexualidade é uma coisa das pessoas mesmo, digamos, a ciência vai explicar, a antropologia vai explicar isso, a sociologia vai explicar isso. Então, mas isso não cabia numa sociedade aí do século XVI. Então, o que se tinha, na verdade, era a superstição e o fanatismo, de modo que quando vem à tona a questão da sexualidade, da homossexualidade feminina, aí nesse caso, então se julgava a partir da perspectiva fanática, sem nenhum princípio de razão, sem nenhum princípio científico. Então, claro que vocês já sabem que vai se dar isso, né? Vai dar em merda mesmo. Então, você tem a ignorância da maioria da sociedade. Bom que se diga também que a educação era coisa somente para os ricos, principalmente para os mosteiros, para a elite. Então, não tem educação para a maioria da sociedade, as pessoas viviam para o trabalho. Então, se você tem ignorância, uma educação que é mínima para as pessoas, né, para um pequeno grupo, e a maioria não tem acesso à educação, à crítica, então, o que é que sobra? Sobra o fanatismo, sobra o fundamentalismo religioso, a explicação religiosa, o medo da morte, se vai para o céu, se vai para o inferno. Então, a questão da sexualidade, nesse caso aí, era tido que, olha, se você tem uma aberração sexual, uma visão da homossexualidade vista como uma aberração, então, vai para o inferno quem comete atos de homossexualidade, né? Então, o poder religioso que dominava a todos, que mandava na vida, na vida e na morte, no pós-vida das pessoas, era a religião, a predominância religiosa, esse espírito teocêntrico, né, extremamente religioso. Então, isso tomava conta de todas as pessoas na sociedade, e quando se fala nas mulheres, elas não tinham absolutamente direito a nada. Temos o poder religioso que dominava a todos. Se esse poder religioso dominava a todos, se impunha também o medo e vinha o fanatismo. Se tinha uma sociedade aí, período da Idade Média,
se tinha inclusive muitos problemas de saúde, muitas doenças, como a peste negra, né, a peste bubônica, a varíola, por exemplo. Então se tinha muita doença. Nesse contexto aí do filme, se tem a eminência aí da peste negra, né, que as pessoas ficavam com os tumores, pegavam as doenças e colocavam sangue pela boca. Então quem adquiria a peste negra, né, já estava fadado à morte. Então a explicação sobre essa questão aí, sobre as grandes doenças, sobre as epidemias, a ciência praticamente era inexistente aí. Se existia, claro, mas não era predominante. O que era predominante? Era a superstição, a religiosidade, o poder da igreja. Então, olha, a explicação de que se tem epidemia é por causa do pecado, o pecado das mulheres, o pecado original, tudo isso. O masculino como força e o feminino como vulnerabilidade. Aí é interessante também destacar o seguinte, que a visão masculina da sociedade, que era predominante, então, na questão da sexualidade, a mulher era tida também como vulnerável, estava à mercê do homem. De modo que até o ato da penetração, no caso de uma masturbação, de uma penetração, a questão da penetração estava associada ao poder masculino e à subjugação, no caso da mulher. Nas cenas que vão se tratar da homossexualidade, o amor entre essas duas mulheres, a Benedita, né? E agora eu esqueci o nome da outra mulher, se tem um momento que tem a penetração com um objeto fálico, ela transforma inclusive uma imagem de uma santa, né? No pênis. E aí essa questão é simbólica também, porque vai levar em consideração a mulher subjugada, o poder masculino também presente na ótica religiosa. Acredito aí no caso que a direção do filme, do Paul Verhoeven, vai nos proporcionar uma reflexão sobre esse olhar desse mundo masculinizado, perpassando até mesmo na questão da sexualidade. Então, vamos ter o fundamentalismo cristão, porque todas as explicações do mundo, das coisas, das doenças, da questão da sexualidade, etc., se dava a partir do fundamentalismo religioso, e quando se fala em fundamentalismo religioso, você está falando em fanatismo, ou seja, naquela crença cega de que tudo é explicado a partir da ótica de Deus, então o pecado está aí, a mulher é fruto do pecado. Então, claro que isso vai descambar em coisa que não presta, né? Vai dar em merda. Então o filme ele toca nas fantasias religiosas e sexuais, porque você tem a fantasia religiosa no sentido de vislumbrar o mundo pós-morte, a salvação, se livrar do inferno. Então você tem toda uma fantasia religiosa. O filme também vai lidar com a questão de uma coisa que chama-se estigmata. É um termo que se dá para tratar das marcas da crucificação de Jesus, nas mãos, nos pés, onde teve os cravos, na cabeça, onde teve a coroa de espinho. Então, o estigmata seria uma demonstração do poder de Deus, ou da presença de Deus numa pessoa. O filme vai tratar de forma interessante essa questão, porque vai dizer o seguinte, vai nos ajudar a pensar o seguinte: é verdade o que a Benedita passava? Será que de fato as mãos dela sangravam, ou ela fazia isso? Dar a entender que ela, imbuída pela questão do fanatismo da época, sabendo como isso funcionava, ela mesma provocava o sangramento com cacos de telha, de vidro, ela mesma provocava o sangramento na mão, nos pés, na cabeça. Inclusive isso vai ser questionado por uma das freiras. Então o filme vai jogar com essa questão aí. A Benedita era muito esperta também, sabendo como funcionava o poder religioso, o fanatismo
naquela época. Então ela joga também com isso, para demonstrar também que ela tem ali a presença de Deus, que ela foi escolhida por Deus. Ela joga com essa questão aí. Vai ter momentos que as mãos dela vão sangrar, os pés dela vão sangrar. Ela tem visões com Jesus Cristo, conversando com Jesus Cristo. Ela tem visões nessa perspectiva aí do fundamentalismo, do fanatismo. Daí vem a questão do estigmata, do estigma marcado, a marca de Jesus, do sofrimento de Jesus, da sua crucificação, nas mãos, nos pés e na cabeça. Então, o fato da Benedita jogar com essa questão aí do fanatismo, da fantasia religiosa, é porque ela entende, de certa forma, ela percebe, de certa forma, o poder de saber lidar com isso diante das pessoas e atrair para si o que achar melhor, né? Para se ter um controle, digamos, de uma narrativa sobre os outros. Então o filme toca nas fantasias religiosas e também nas fantasias sexuais. Tanto que as duas irmãs se amam, fazem sexo, utilizam um objeto fálico. Então essas fantasias sexuais também vai ser extremamente levada e pensado pelas pessoas, na sociedade como um todo. Porque imagine, a homossexualidade feminina aí vir à tona, se tornar público. Então o que é que as pessoas imbuídas de um sentimento religioso, dos valores religiosos, dos valores cristãos vão pensar? Então vão levar para aquela questão do pecado, da aberração. Então tem também essa mistura aí dessas fantasias, ao mesmo tempo que todas as mulheres e homens também têm os seus desejos, têm as suas fantasias. Até mesmo o ato de julgar, de pensar, de julgar a outra pessoa, já se torna um objeto de prazer, alguma coisa relacionada ao prazer, porque somente a gente percebe, por exemplo, o próprio o representante da igreja, que no momento que ele vai ouvir, que ele vai investigar a Benedita para saber dela se era verdade, que ela praticava sexo com a irmã, a gente percebe o olhar curioso dele, o olhar de certa forma até orgástica, né, de ouvir a confissão da mulher, enquanto que a Benedita vê isso com extrema naturalidade. E aí nós temos o seguinte: você tem nesse contexto aí a métrica do flagelo, da culpa e da punição. As pessoas se autoflagelando, utilizando inclusive aqueles chicotes que tem pontas afiadas, que cortam as costas, que cortam se batendo, né, se autoflagelando. Então, o que é que está presente aí? A questão do fanatismo, das fantasias, a questão da perspectiva cristã, fantasiosa, de que, olha, se eu penso em alguma coisa, penso em fazer sexo com alguém, com um homem, com uma mulher, então eu estou cometendo pecado. Ou então se outro faz, então eu também vou me autoflagelar para que eu não pense nisso também. Então tem essa questão aí presente aí da culpa da mulher, do domínio masculino, da leitura distorcida, da interpretação distorcida dos ensinamentos da Bíblia, dos valores religiosos. Então você tem a flagelação junto com as fantasias aí, muito presente a questão da culpa e da punição. E quando se fala de mulher, desde o que está escrito na Bíblia, a culpa, a velha culpa é da mulher, a mulher é sempre culpada por tudo. E quando se trata, em se tratando de sexualidade, então isso aí nem se fala, né? Uma vez que a sexualidade era tida apenas como algo animalesco e é natural para os homens, e que as mulheres simplesmente deviam aceitar a sua condição de submissão, de subjugação e até de objeto sexual. Então não se admitia de forma alguma a homossexualidade, muito menos a homossexualidade feminina. Você tem a métrica aí da punição e do flagelo. O simbolismo e a questão, você tem aí o simbolismo
e a questão da penetração como ato de subjugação, como já apresentei aí, né? Você tem isso aí é simbólico, né? O ato da penetração é tido como um ato de poder, no caso é delegado ao homem, né? Esse ato da penetração, de modo que ser penetrado é ser subjugado. Então é essa visão distorcida que a igreja, a leitura distorcida da igreja proporcionou, né? Na perspectiva cristã, a subjugação, principalmente da mulher, é muito evidente aí em todos os aspectos, até mesmo no sexo, né? Quando se fala de sexo, não havia lugar de muito menos de prazer no que diz respeito ao sexo para a mulher. A mulher só imaginar que ela poderia ter orgasmo, por exemplo, então isso já é considerado um pecado, como até mesmo o Santo Agostinho escreveu na sua obra aí, A Cidade de Deus, né? Então aí essa visão de que não cabia à mulher, ou não cabe à mulher, o desejo sexual e muito menos o prazer pelo sexo. Então, quando se vai falar de homossexualidade feminina, então você tem aí uma aberração aos olhares da igreja. Então, a cultura dos povos, da mistificação, que são as armas da Benedita, como já falei aí para você. A Benedita, ela percebe a importância da mistificação, ela ouvir vozes, de certa forma, alguma coisa que podemos dizer esquizofrênicas. Ela ouvia vozes, conversava com Cristo, ela via a imagem de Cristo defendendo ela em algumas situações, ela sentia prazer também ao ver Jesus Cristo. Então, ela sabia jogar com isso, principalmente quando o filme vai mostrar que, de certa forma, o estigmato que ela carregava das marcas ali não era uma coisa que tinha acontecido a partir de uma perspectiva de uma relação com Deus, mas, na verdade, ela dá a entender que ela fazia aquilo para provocar, atrair uma narrativa para ela e ter o poder sobre isso. Então, o estigmata vai ser verdade ou mentira. Dar a entender muito claro que era uma mentira no caso, uma mentira da Benedita. Mas aí vem um ponto interessante também, que alguns críticos também até falam, que o ato, no caso, se a mentira, o estigmata, as marcas aí do sofrimento de Jesus, se a mentira que a Benedita ela não tinha isso de fato, ela quem provocava, significa que ela tinha o poder aí da narrativa. Na verdade, ela estava jogando com a situação, ela estava sendo ela, na verdade, e jogando com isso, porque sabia que isso tinha peso na sociedade naquele momento. E aí temos também a fragilidade e a vulnerabilidade da mulher, né? Porque a mulher ela é tida como inferior, como o segundo sexo, como sempre deve estar sempre submetida aos valores, aos interesses, à dominação masculina. Então ela é tida como frágil e vulnerável. Então, por exemplo, você vai pensar na sexualidade, no caso da homossexualidade aí, da Benedita, e aí o que é que vai acontecer? A homossexualidade feminina aí, ela vai quebrar com a ordem vigente, com o status quo, porque se o poder, até mesmo do orgasmo, o poder do sexo estava somente para os homens, né? Somente aos homens, então se a mulher ela vai ter o poder sobre o sexo, então ela vai sentir prazer sexual. Então, o que é isso? O que está acontecendo? E como é que uma mulher pode sentir prazer no sexo, e principalmente com outras mulheres? Não cabe a mulher sentir prazer, não cabe a mulher ter desejo. Então, aí, a Benedita, no caso, com a sua homossexualidade, aí, as duas mulheres aí, elas quebram com a ordem vigente, elas arrebentam com a ordem vigente, e isso é ótimo. E aí nós temos também as doenças, elas eram tidas como castigo, tanto as doenças do corpo como da alma, as doenças físicas e as doenças do espírito, né? E no caso, a Benedita, ao olhar
da fantasia, do fanatismo religioso. Então ela tinha consigo uma doença, ou então ela tinha um demônio nela, uma vez que ela estava quebrando toda a ordem aí masculina. E aí, então todas as doenças, no caso, nesse contexto aí, vem a peste negra. Então seria um castigo devido ao pecado dos homens e das mulheres, principalmente das mulheres, né? Então isso é interpretado aí de forma extremamente fanática. Então aí você já vê que se dá, né? Dá em merda mesmo. Então eu lanço uma questão aqui que vocês já devem ter percebido aí, e a questão é a seguinte: por que a questão da sexualidade é tão incompreendida na sociedade? Se naquela época, aí no século XVI, aí, você tem todo um poder extremamente religioso, né, na perspectiva cristã, e até hoje nós temos isso, essa questão da sexualidade muito mal concebida, né? As pessoas não conseguem lidar com isso sem o tabu. Não significa que estamos ainda muito atrasados do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista de humanidade, a ponto que a questão do desejo da sexualidade ainda é tido na perspectiva aí do tabu. Então você vê, nós temos hoje, eu estou falando hoje, né? Comparar com o século XVI, agora com o século XXI, e a questão da sexualidade ainda é um grande tabu. E ainda é um grande tabu a questão da homossexualidade. Claro que algumas barreiras já estão sendo furadas, né? O termo furado é até interessante, porque aí são pequenos pontos ainda que está se conseguindo avançar no que diz respeito à questão de gênero, ao debate LGBT, né? Então nós temos aí a necessidade do respeito à vida, à individualidade, à intimidade, à subjetividade, à sexualidade. Não se tem um respeito ainda à sexualidade, à individualidade e à intimidade, né? E hoje ainda, principalmente com a evidência das redes sociais, né? Que é tanto que você tem a violação da intimidade, a violação da privacidade, como eu já apresentei para vocês, uma série aí, que eu recomendo que vocês assistam os comentários aí, a análise da série Intimidade. Então nós temos a pressão da sociedade a partir da ideologia religiosa, e mesmo ainda não tendo a religião como primazia, né, como controle total da sociedade, mas temos ainda essa religião ainda influenciando muito na vida das pessoas. O corpo da mulher ainda é tido como um controle por parte do Estado, por parte da religião, tanto que o aborto ainda é uma questão ainda muito polêmica, né? As pessoas não conseguem, os conservadores principalmente, não conseguem conceber o aborto. Recentemente nós tivemos um caso aí horrível de uma juíza, né, que ela protelou o aborto de uma menina de 11 anos que foi estuprada, e ela fez de tudo, que é um direito, né, que a legislação determina, e essa juíza, ela impediu que a menina de 11 anos que foi estuprada, ela fizesse o aborto. E aí, depois de muito luto, né, se conseguiu, né, o hospital conseguiu fazer o aborto da menina, porque colocava em risco a própria vida dela, o fato dela ter a criança aí fruto de um estupro. Então, observe que essa questão ainda é muito séria, a presença, a leitura fantasiosa, fundamentalista, religiosa, muito presente ainda na sociedade, influenciando na política, nas decisões da política, no corpo da mulher principalmente. Não se fala no corpo do homem, mas a mulher, por exemplo, não tem direito ao seu corpo, principalmente quando se fala de aborto, e quando se tem a necessidade do aborto, quando ocorre coisa do tipo aí de estupro. Então temos aí essa questão da sexualidade ainda um tabu na nossa sociedade. O filme Benedito é interessante porque ele traz elementos importantes para tratar
da sexualidade e, mais precisamente, da homossexualidade feminina. Faço questão de chamar a atenção aí, porque se tinha a compreensão, a interpretação de que a mulher não tinha direito a desejo, não tinha direito ao sexo, apenas o homem que cabia isso, e uma leitura extremamente distorcida, uma interpretação extremamente distorcida da sexualidade da mulher. Então vai tratar da questão de gênero, da questão LGBT, e essa questão que eu coloco, por que razão nós temos ainda a sexualidade tão compreendida na nossa sociedade. Uma das explicações está na influência distorcida da religião, do cristianismo na sociedade até os nossos dias. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Recomendo que assista esse filme se você não assistiu ainda e que leia o livro. Eu confesso a vocês que eu não li o livro ainda, mas vou inclusive adquirir o livro para ler, que é o livro da historiadora Judith Brown, Atos Impuros, que ele vai tratar dessa história, lembrando bem que isso é baseado em história real, a história da Benedita, da irmã Benedita. Ok? Então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você ainda não fez isso. E também não deixe de comentar, de compartilhar os nossos vídeos. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de política, de atualidade, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.